Boa noite, mais um dia da nossa leitura, 28º dia. A AMPK vai para o tecido adiposo, onde estimula a outra enzima chamada PK. Esta estimula a lipase hormônio sensível, LHS, que por sua vez estimula a lipogênese, quebra do tecido adiposo para gerar energia, processo chamado beta-oxidação. A sequência fica entre AMPK, tecido adiposo, PKA, LHS e, por fim, lipogênese. A redução extrema dos hidratos de carbono faz, num primeiro momento, o organismo recorrer a reservas de glicogênio para disponibilizar glicose. Porém, tais reservas esgotam-se em 48 horas, então a energia necessária para alimentar o sistema nervoso central passa a ser proveniente dos corpos cetônicos. Quando o organismo entra no processo de jejum, há uma geração de estresse fisiológico que faz a AMPK estimular uma proteína chamada ULK1, que é promotora de autofagia. Quando a ULK1 aumenta, ela acelera o processo de comer as organelas celulares, inclusive as mitocôndrias, organela que as células precisam para gerar energia. Como resposta, a AMPK estimula a biogênese mitocondrial, geração de novas mitocôndrias, mediante um mecanismo de defesa gerido pelas proteínas do grupo de sirtuínas. Elas incitam a PGL1, proteína responsável por executar essa biogênese mitocondrial. Algumas substâncias utilizadas para aumentar o PGL1 são a metformina, que também regula a telomerase, enzima que opera no telômetro, o marcador de idade do DNA, e o PQQ, pirroloquinolina quinona. A propósito, não estou estimulando você a fazer uso de qualquer dessas substâncias sem acompanhamento médico. Um parênteses. Quando a glicose entra nas células de forma regular, há o estímulo de uma via anabólica, crescimento. A mTOR, que de uma forma simplificada bloqueia a biogênese mitocondrial. Diante desta pequena explicação da bioquímica, vamos falar sobre as indicações de jejum, como deve ser feito, sua duração e qual a melhor maneira de fazê-lo. Atualmente, o médico de jejum mais estudado é o jejum intermitente diário de 16 horas, aproveitando o período de sono, em uma janela de 8 horas para a alimentação. Alguns estudos sugerem uma associação entre 2 a 3 dias de jejum intermitente na semana, intercalados com a restrição calórica de pelo menos 30 a 40% de seu gasto calórico total. Por exemplo, 2.000 calorias para 1.500. Importante ressaltar que não importa somente a quantidade de calorias, mas principalmente sua qualidade, ou seja, não coma junk food. Benefícios do jejum. Fígado e tecido adiposo gera a troca da matriz energética, como um carro híbrido, de glicose para gorduras cetogênese, produzindo corpos cetônicos. A cetose nutricional gera ou melhora os marcadores metabólicos inflamatórios, incluindo lipídios, o controle de peso, a sensibilidade à insulina, reduzindo os seus níveis, quebra de excesso de reservas de gordura, economia de massa muscular magra. A cetose tem o efeito anorexígeno, reduz o apetite, através da liberação de CCK. Reduz os sinais oregígenos, aumento do apetite, por exemplo, via grelina. Aumenta a produção de adiponectina, proteína da atividade anti-inflamatória, antidiabética e que ajuda a regular a composição corporal. Dietas tradicionais reduzem alimentos secretores da insulina, mas não a resistência à insulina. O jejum reduz a resistência à insulina. Preserva a massa muscular magra, não degrada a massa muscular até esgotar as reservas de gordura. No cérebro, quais os benefícios? Melhora a cognição, aumenta a produção do fator neurotrófico, estimula a neuroplasticidade e regula a produção de beta-amiloide. No sistema cardiovascular, reduz a pressão arterial, reduz frequência cardíaca em descanso, melhora o tônus parasimpático e há maior resistência ao estresse. Nos músculos, melhor sensibilidade insulínica, capacidade aumentada de endureciência e reduz a inflamação. Sobre jejum e câncer, altos níveis de corpos cetônicos reduzem danos ao DNA e carcinogênese, criando condições hostis para células tumorais e pré-cancerígenas.
O jejum de curto prazo, 48 horas, mostrou-se eficaz na proteção de células normais, mas não de células cancerosas, em tratamento quimioterápico. O maior estudo científico sobre os efeitos do jejum terapêutico prolongado foi conduzido por Buchinger Wilhelm, uma clínica de jejum terapêutico da Alemanha, com 100 anos de história, por uma equipe liderada pela doutora Françoise. O estudo coletou e avaliou dados de 1.422 indivíduos, 41% masculinos e 59% femininos, que completaram o programa de jejum durante um período de 5, 10, 15 ou 20 dias em 2016, sob o título Segurança, Melhoria da Saúde e Bem-Estar durante um período de jejum de 4 a 21 dias em um estudo observacional, incluindo 1.422 sujeitos. O estudo mostra que o jejum é seguro, terapêutico e eficaz. Também promove o bem-estar emocional e físico. Os resultados foram publicados online em 2 de janeiro de 2019, na revista revisada por pares PLOS ONE. O estudo forneceu evidências detalhadas de que o jejum mobiliza a energia armazenada no tecido gorduroso do corpo humano, o metabolismo muda de glicose para o consumo de gordura em corpos cetogênicos, causando muitos efeitos benéficos. A mudança metabólica foi documentada no estudo pela presença permanente de corpos cetônicos na urina. O jejum leva à perda significativa de peso, uma circunferência abdominal reduzida a níveis mais baixos de colesterol e lipídios no sangue. O jejum também normalizou a pressão arterial e melhorou os parâmetros de diabetes, como glicemia, insulina e HbA1c, melhorando assim muitos fatores que contribuem para um sistema cardiovascular saudável. Além disso, em 84% dos casos, condições graves de saúde como artrite e diabetes tipo 2, bem como esteatose hepática, hipercolesterolemia, pressão alta e fadiga melhoraram com o jejum. 93% dos sujeitos não sentiram fome durante o jejum, o que contribuiu para o bem-estar emocional e físico. Um outro estudo sobre jejum prolongado, com duração de 10 dias, mostrou que os músculos estão menos envolvidos do que se temia há muito tempo e que os músculos se regeneram após o jejum da mesma forma que os outros tecidos e órgãos. A perda média de peso de 5,9 mais ou menos a 0,2 quilos foi explicada pela decomposição de gordura, 40%, de proteínas de tecidos metabolicamente ativos, por exemplo, fígado, rins, baço, mucosa intestinal, músculos cardíacos e esqueléticos, 25%, de glicogênio, 8% e perda de água, 27%. Mecanismos de poupança de proteínas foram acionados após um curto período. Não foi observada diminuição do desempenho muscular, pelo contrário, o desempenho dos músculos das extremidades inferiores melhorou significativamente após o jejum, enquanto os dos músculos restantes não foi afetado. Por hoje é só. Boa noite, até amanhã. Deus abençoe.